Vamos abrir a poderosa palavra de Deus, Salmo 121. Amém? Diz assim a poderosa palavra de Deus: Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Pode se sentar, amados, por favor. Irmãos, nós somos confrontados com adversidades diversas que surgem diante de nós. A palavra de Deus nos diz lá em Tiago, na epístola de Tiago, que por variadas provações nós somos afligidos, por diferentes situações que talvez apertem o nosso coração, talvez nos entristeçam, talvez nos preocupem, talvez nos desafiem, porque são coisas novas que nós não esperávamos. Existem diferentes situações que surgem diante de nós e, por muitas vezes, o nosso coração, ele se aperta com essas adversidades, com situações de perigo, situações de aflições. Irmãos, nós somos humanos, até temores. E essa semana eu ouvia de uma situação que aconteceu com uma criança, em que essa criança ela relatava para o seu pai a alegria dela de poder retornar a frequentar um supermercado. E eu ouvindo aquilo a respeito dessa situação, algo que me deixou bem tocado por dois aspectos: pela alegria da criança e ao mesmo tempo uma raiva muito grande, irmãos, que vocês não sabem, daqueles que têm feito essas situações acontecerem, a se precipitarem nesse tempo. Nós sabemos que o Senhor é o que tem o controle de todas as coisas. Nós sabemos que nós estamos em vias de os acontecimentos mais próximos do retorno de Cristo, um após o outro, se sucederem. E nós sabemos que quem permite que tudo isso aconteça é o nosso Senhor. É o Senhor que tem o controle. Jesus, Apocalipse, no capítulo 6, nos mostra que Jesus Cristo é aquele que abre os selos. Só Ele é digno de abrir os selos. E Ele vai abrindo um a um cada um dos selos para que os acontecimentos sucedam. E nesse mesmo dia que essa criança ela compartilhava com o pai a respeito dessa alegria de retornar ao supermercado, essa criança, soube também da oração dessa criança junto da sua família, dos seus pais. E essa criança, ela orava ao Senhor pedindo, agradecendo ao Senhor, porque o Senhor permitiu porque as pessoas permitiram que ela tivesse entrado no supermercado, e ela pediu a Deus que Deus não fizesse com que os homens que continuassem com essa lei impedindo as crianças de frequentarem os lugares. Ou seja, naquilo que afligia o coração daquela criança, ela recorreu aos pais, ela recorreu à mãe, ela recorreu ao governante, que nós vamos votar em breve. Quer dizer, nem sei se eu vou votar, né? Meu título é lá do Rio, talvez eu não vá, como muitas vezes. Será que não? Ela recorreu ao Papai do céu. O Senhor é o nosso socorro.
É o Senhor que é o nosso socorro. Há cerca de um mês, hoje é dia 23, né? 24. Há cerca de um mês, acho que é 24 hoje. Há cerca de um mês e poucos dias, na virada do inverno para a primavera, eu estava, um dia específico, contei aqui para os irmãos, compartilhei, uma aflição muito grande que me veio ao coração, um aperto muito grande, por conta de eu discernir no meu espírito, não foi o Senhor que falou, eis que te digo, mas eu discerni no meu espírito que esses últimos 3 meses do ano, os últimos 100 dias do ano, serão dias em que algo grandioso vai acontecer, pavimentando o caminho daquilo que eu compreendo ser o governo mundial. E curioso que, desde então, vários fatos aconteceram no mundo. Um recente, por exemplo, nós vemos o Bergoglio, Francisco, defendendo ali abertamente a união civil. Nós vimos a união, relato aqui de um casamento de um homem e de uma mulher, e o Bergoglio defendendo o casamento de homem com homem, mulher com mulher. Bergoglio é o líder da igreja romana, não querendo aqui ofender, mas você deve ter ouvido a notícia. Nós, aqui no Brasil, nós tivemos o início das inscrições e em breve vamos ter a liberação daquilo que eu ouvi dos lábios do presidente do Banco Central, numa entrevista com Abílio Diniz, ele afirmando que o Pix, ele é o início da moeda digital brasileira. Ele afirmou categoricamente isso. Não foi um economista, não foi o presidente do Banco Central, porque ele é, segundo ele, apaixonado por tecnologia. Ou seja, o Brasil está propositalmente caminhando para uma moeda digital e a extinção do nosso dinheiro em papel. Nós vemos que a segunda onda de lockdowns ela tem acontecido já em alguns países, começando em Israel e depois alguns países na Europa, por exemplo, e vai chegar aqui, irmãos, não se enganem. Nós estamos num período de liberdade. E aí, essa semana eu ouvia de um irmão querido, ele relatar o seguinte: puxa, eu não acredito que aquilo que tem acontecido no mundo vai acontecer aqui também no Brasil. Eu não acredito que a perseguição aos cristãos aqui no Brasil, ela será como tem acontecido em tantos países, tantos locais, porque olha o que tem acontecido, o que já tem acontecido, de certa forma, é uma perseguição. De fato, sim, irmãos, de fato é. Mas uma coisa que nós, às vezes, nos esquecemos, é que nós seremos odiados de todas as nações. Isso inclui o Brasil, irmãos. Não se engane que o fato de nós estarmos aqui num dia, portas abertas, juntos, cultuando ao Senhor, que essa liberdade ela vai perdurar. Não vai, irmãos. Não se engane. Não se equivoque. Não pense que aqui no Brasil não vai chegar. Vai chegar, irmãos. Ainda que nem todos serão presos, nem todos serão maltratados, esqueci agora o verbo, não é maltratado não, é torturados, ainda que nem todos morrerão, alguns sim, Jesus falava isso, mas vai chegar, irmãos. Essa semana eu assisti a um vídeo sobre, acontecendo recentemente, né, países após países, igrejas sendo destruídas, sendo vandalizadas, barbarizadas, Jesus sendo vituperado, coisas que relatavam, escreviam, mais recentemente no Chile. E, às vezes, a gente tem uma impressão equivocada. Se nós ouvirmos os discursos da esquerda brasileira, nós vamos ver um discurso veemente, forte,
daquilo que é perseguição contra os cristãos? Sim, amados. Sim, aqui no Brasil. Igrejas, existem relatos históricos de primeira metade do século passado, em que as igrejas cristãs, elas eram apedrejadas. É que no nosso tempo, agora, né, quem nasceu depois de 1950 e até agora, a gente não vê isso assim. Mas acontecia até um passado recente no Brasil. E nós nos equivocamos achando que nada vai acontecer. Vai acontecer. E às vezes são momentos de aflições pelos quais nós passamos, momentos que trazem tribulação na nossa vida pessoal, na nossa vida particular, adversidade. Mas quem é o nosso socorro, irmãos? Quem é aquele que nos guarda? Quem é aquele que cuida de nós? Eu sei que temores, eles inundam os nossos corações, muitas vezes. Mas a nossa confiança, ela precisa, dia após dia, estar depositada no Senhor. É interessante que eu perguntava a Deus se Ele queria realmente que eu compartilhasse isso com os irmãos. E no início do culto, o pastor Gílio estava lendo em Salmo 66, não foi isso? E o versículo 9, ele fala, não sei se foi o último versículo que ele leu, falando a respeito de algo que é o ponto central dessa mensagem, que o Senhor quer dar um foco para nós nessa manhã, confirmando aquilo que Ele quer nos falar nessa palavra, nessa mensagem. Deus é maravilhoso. Só que aí podemos nos perguntar, ok, mas por que eu passo por adversidade? Você já se perguntou isso? Eu já. Aliás, a maioria das vezes pelas quais eu passo por adversidades, eu pergunto por que são necessárias adversidades, para que eu me lembre do que a Bíblia diz. Eu quero que você abra comigo, por favor, Eclesiastes capítulo 7. Já retornaremos para Salmo 121. Eclesiastes 7, um texto que nós meditamos recentemente no nosso plano de leitura bíblica. E olha o que a palavra de Deus nos diz, irmãos. Eclesiastes 7, a partir do versículo 1. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Como assim o dia da morte é melhor que o dia do nascimento? Estranho isso, né? Uma primeira lida. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Então, o escritor aqui já começa a explicar o porquê. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Então, primeiro, a morte, onde há luto, é o lugar onde os homens aplicam o coração. Quando você só tem festa, só tem alegria, você não reflete sobre a vida. Você está ali curtindo o momento. Mas quando você está passando pelo luto, pela aflição, você começa a refletir sobre a tua vida. Você está entendendo? Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Então, os momentos de tristeza fazem com que o nosso coração seja aperfeiçoado. Nós somos trabalhados por Deus. Versículo 4. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. É melhor que você ouça alguém que te ama, sábio, te exortar, te mostrar o caminho, do que você ficar ouvindo canções, palavras alegres da boca de quem é tolo. Não vai te edificar, não vai te trazer para o caminho. Porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Também isto é vaidade. Verdadeiramente que a opressão faria endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas,
Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque não provém da sabedoria essa pergunta. Por que antigamente era melhor? Porque isso não é sábio, irmãos. Você está entendendo? Poxa, antes a minha vida era melhor. Por que hoje em dia está assim? Por que essa aflição? Antigamente era desse jeito, era assim, e isso, aquilo, outro. Se você fizer essa pergunta ou eu fizer, seremos tolos. Tão boa é a sabedoria, versículo 11, como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? E aí não é que Deus faz as coisas tortas, mas permitir o mal, permitir a adversidade. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera. Por que eu tenho que considerar no dia da adversidade? Porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Por que Deus permite o dia ruim, o dia da adversidade? Para que você não saiba do teu futuro e você deposite hoje a sua confiança em Deus. Deus permite a adversidade na nossa vida, dentre tantas outras coisas, para que o nosso coração não esteja naquilo que nós vamos planejar, para que nós não andemos ansiosos, mas para que no dia que se chama hoje, a nossa confiança esteja totalmente depositada no Senhor que nos guarda. E o nosso coração precisa compreender isso, irmãos. Abra, por favor, comigo Atos, capítulo 14. Já voltaremos para Salmo 121 e que o Espírito Santo me ajude. Atos 14, versículo 21. Olha o que a palavra diz para nós. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. A dificuldade, a adversidade forja o nosso caráter, no caráter de Cristo. Nós somos aperfeiçoados, nós crescemos à medida da estatura do varão perfeito. É por isso que Deus permite que a adversidade venha. Mas você vai recorrer a quem? Eu vou recorrer a quem, irmãos? Falei para vocês no início. Aquela criança recorreu ao Papai do céu. A quem nós estamos recorrendo, irmãos? Quem é a nossa confiança? Em quem depositamos a nossa confiança? Voltando para o Salmo 121, irmãos. Esse salmo, ele faz parte de um pequeno hinário cantado pelos viajantes quando eles iam para Jerusalém para as festas diversas que haviam lá, as festas anuais. Então, eles regularmente, no trajeto deles para Jerusalém, eles cantavam esse cântico, como alguns outros salmos próximos aqui, Salmo 122, 123, 124, 125, 126, 120, por aí vai. Eles cantavam isso como uma oração cantada durante o trajeto. Por quê? Porque esse trajeto, por que eles faziam uso desses cânticos chamados cânticos de romagem, dos peregrinos? Porque ali eles passavam diferentes perigos. Perigo do sol, perigo do extremo da temperatura, do extremo calor, do extremo frio. Perigo dos salteadores, perigo do caminho rochoso, pelo escorregadio, pelos quais eles passavam, perigo dos salteadores, perigos de animais ferozes. Então, eles cantavam esses salmos, orando ao Senhor para que o Senhor os guardasse nessa trajetória deles. É isso que eles faziam. Davi escreveu, há um consenso entre muitos, que Davi escreveu o Salmo 121 logo que ele soube da morte de Samuel. Davi era nada mais, nada menos do que amigo de Samuel.
profeta, sacerdote e juiz. Davi, quando percebeu que esse seu amigo influente havia partido, ele se voltou para aquele que era o seu único auxílio, para aquele que o único que poderia o ajudar, o Senhor. E nós muitas vezes recorremos ao Senhor somente quando toda ajuda não está mais disponível diante de nós, dos nossos olhos. Só que o Espírito Santo quer forjar em nós que o primeiro socorro, o primeiro clamor seja direcionado a Ele, porque é Ele que nos guarda, é Ele que nos socorre. E quantas vezes, irmãos, nós estamos doentes com alguma dor, nós primeiro recorremos ao medicamento, ao médico, para depois nós orarmos. Eu já fiz isso várias vezes. Quem é o meu socorro? É a medicina. Eu não estou dizendo que você não deve tomar remédio, que você não deve procurar médico. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, antes de tudo, nós precisamos clamar ao Senhor. Você está entendendo? Primeiro ao Senhor. Uma primeira adversidade pela qual nós estamos passando, nós vamos falar com uma pessoa, vamos contar para alguém, compartilhar com um amigo, vai compartilhar com o marido, com a esposa, com o pai, com o irmão, com o pastor. Mas a gente compartilhou com Deus. Às vezes a gente erra nisso também. Então, nós precisamos entender isso. O Senhor, Ele é o nosso socorro. Nós vemos aqui no versículo de 1 a 4 que Ele é o nosso socorro. E dos versículos 5 a 8, nós vemos que Ele é aquele que nos guarda. Ele nos socorre e nos guarda. Interessante, irmãos, se você contar comigo, por 6 vezes, a expressão, o mesmo termo hebraico é utilizado aqui no Salmo 121. Talvez na sua versão possa estar uma palavra diferente, mas é o mesmo termo em hebraico, que denota guardar. No versículo 3, quando a palavra diz: não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. Depois, no versículo 4, eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. No 5, o Senhor é quem te guarda. Depois, no versículo 7, o Senhor te guardará, é o mesmo termo hebraico, e de todo mal guardará a tua alma. A 5ª vez, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. 6 vezes o mesmo termo, para enfatizar que é o nosso Deus que nos guarda, irmãos. Não importa o que está por vir, não importa a aflição que vem ao nosso coração, de sabermos daquilo que está acontecendo diante de nós, mas quem nos guarda é o Senhor, e isso precisa estar em nós. Versículo 1, nós vemos que levantarei os meus olhos para os montes, ou a versão clássica que nós estamos acostumados, elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro, de onde me virá o socorro. Algumas versões trazem como pergunta o versículo 1, outras não. A maioria concorda que de fato é uma pergunta, mas aqui, a minha versão aqui, a ACF, por exemplo, não. Mas a maioria concorda que é uma pergunta. Só que ele diz o seguinte: eu levantarei meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Por que ele fala olhar para os montes? Israel, e Jerusalém, melhor dizendo, uma cidade que ela está fundada em uma região montanhosa. Então, quando as pessoas estavam de fora, chegando a Jerusalém, qual era a primeira visão que eles tinham? A visão montanhosa, a visão de monte. Monte Sião, apesar de Sião ter um simbolismo muito grande, né? Mas Sião, o chamado Monte Moriá, ali o Monte do Templo, uma região montanhosa, ali próximo também, mas não de quem está chegando à cidade, mas do outro lado tem o Monte das Oliveiras. Então era uma região montanhosa naquela região da Judéia. E como símbolo no Antigo Testamento, quando o Senhor fala
estabelecia a minha habitação em Sião, escolhia Sião, era essa região montanhosa, porque era um símbolo no Antigo Testamento daquilo que para eles apontava para o culto a Deus. Então, quando o salmista, e aqui especificamente Davi, ele comenta, eleva os meus olhos para os montes, é porque ali, naquele local escolhido por Deus, para que o culto a ele acontecesse, é que ele elevava o olhar. Isso mostra o que para nós? Então o socorro, ele vem do monte? Não vem do monte. Talvez você se equivoque achando que o seu socorro, ele vem daquilo que é a sua religiosidade. Talvez eu pense que vem da minha religiosidade. Talvez eu pense que eu elevei meus olhos, olhei para os montes. O monte representava o local de culto. Então eu levei meus olhos, eu lembrei que tinha culto sábado de manhã. Eu elevei meus olhos, lembrei que tem escola bíblica pela manhã e culto à noite. Elevei os meus olhos e vi que tinha culto quarta-feira. Elevei meus olhos e vi que tinha encontro no lar. Elevei meus olhos e vi que eu tinha o meu devocional. Eu elevei meus olhos, eu vi que eu tinha o meu tempo de oração, a minha vida de oração. Eu elevei meus olhos, eu vi que eu tinha o meu jejum como arma espiritual, como meio de me humilhar diante de Deus, de reconhecer que eu sou pó. Eu olhei para o vídeo da pregação que eu não ouvi naquele dia, porque eu não participei do culto. Não, irmãos, não é a nossa religiosidade. Não é de lá que vem o nosso socorro, não é o culto ao Senhor, não é a prática religiosa, não é o nosso devocional, não é na congregação que está o nosso socorro está no Senhor. E isso está comprovado, porque no versículo 2 é isso que Davi escreve aqui, irmãos, inspirado pelo Espírito Santo. Versículo 2, nós já vamos ler, mas veja comigo, Jeremias, capítulo 3, avança, por favor. Jeremias 3, 21 a 23. Olha o que acontecia nos montes, muitas vezes. Jeremias 3, 21. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Certamente em vão se confia nos outeiros e na multidão das montanhas. Deveras no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. A salvação não está no monte. Você está entendendo? Quando Davi ele fala, elevei os olhos para os montes, a salvação, o socorro não estava ali. Porque talvez, irmãos, nós sejamos como esses filhos rebeldes aqui, esses que ouvem-se nos lugares altos, prantos, súplicas, mas que nós pervertermos o nosso caminho. Talvez você esteja aqui hoje, eu vou participar do culto porque eu preciso estar no culto, mas o teu coração está a quilômetro de distância de Deus. Desculpa, o teu socorro não é Deus, o teu socorro é a tua religiosidade. Arrependa-se. Eu vou para o culto para que eu me sinta melhor. Não. Você vem aqui para que você seja transformado à semelhança de Cristo. Você vem aqui para que você ouça o teu Pai falar contigo. Você vem aqui para entregar o melhor do teu ser ao Senhor, mas não a tua religiosidade. E talvez você esteja pervertendo o seu caminho, enganando a si mesmo, sendo hipócrita. Ou eu esteja congregando, participando de um culto, participando de um encontro no lar. Hipócritas nós somos se nós estivermos assim, irmãos, como filhos rebeldes. É isso que a palavra diz de mim e de você, quando a nossa confiança não está em Deus, quando o nosso coração não está no nosso Senhor, mas quando o nosso coração está nas nossas atitudes religiosas. Nós precisamos tomar jeito, irmãos. Nós precisamos tomar jeito. Nós nos acostumamos, sabe? Eu costumo participar, eu tenho que participar. Se eu não for, está faltando alguma coisa. Tá bom, mas o teu dia a dia é do Senhor de verdade? O meu dia a dia de verdade é do Senhor?
De verdade, no dia a dia, no cotidiano? Ou é só na prática religiosa? Ou é só no momento da leitura bíblica, da oração, do devocional? É só no momento que você está servindo ministerialmente? É só no momento de culto? Ou, de fato, no dia a dia, o Senhor está conosco, nós estamos com Ele? De verdade? Se você perguntar para o Espírito Santo, Espírito Santo, no meu dia a dia, as minhas atitudes, o Senhor se envergonha de alguma coisa que eu faço? E se de verdade, irmãos, de cara você já sabe a resposta sim, é sinal de que alguma coisa está precisando mudar dentro de nós. Nós precisamos de verdade, dia a dia, nos convertermos ao Senhor. Dia a dia. E no versículo 2 de Salmo 121, ele afirma categoricamente aqui que o seu socorro, ele vinha do Senhor. Versículo 2: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O socorro, interessante que ele fala aqui, o meu socorro, não é o socorro dos viajantes. Claro, ali o israelita não viajava sozinho, o judeu não viajava sozinho, mas ele fala o meu socorro, porque é algo pessoal, irmãos. Você precisa reconhecer a Cristo Jesus como teu Salvador e Senhor pessoal para sempre. É pessoal. Eu não posso achar que por Jesus ser Senhor e Salvador de qualquer irmão em Cristo, Ele é o meu irmão, é o meu Salvador, como Ele é de um irmão. Não, é meu, é pessoal. Nós precisamos ter essa pessoalidade com Ele. O socorro vem pessoalmente para quem confia no Deus grandioso, mas que está ao alcance. Quando ele fala aqui, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Irmãos, quem te socorre é quem criou o universo. Quem te socorre é quem criou os céus e a terra. Quem te socorre é aquele que não só criou, mas como guarda e mantém as leis que regem o universo. É o Senhor, esse Deus todo-poderoso, que tem nos céus a sua habitação, o Altíssimo, mas que é o seu socorro pessoal. E eu enxergo isso em Isaías, no capítulo 57. Irmãos, é coisa que não dá para compreender. Como pode um Deus tão grande ser um Deus pessoal? Isaías 57, versículo 15. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. O Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, Ele deseja habitar dentro de mim e de você por meio do seu Santo Espírito. Será que você pode entender a presença do Deus vivo dentro de você? O teu socorro, o meu socorro está ao meu alcance, ao seu alcance. Eu não sei se você já pensou assim, ou se você já ouviu. Deus vai estar preocupado com essa situação específica de alguém. Olha o mundo que ele tem para olhar. Não sei se você já ouviu isso, mas irmãos, sim, irmãos, ele se preocupa com você. Sim, ele se preocupa com a tua salvação. Sim, ele se preocupa em preservar a tua alma. Sim, ele se preocupa em te exortar e te manter dentro do caminho. Sim, ele se preocupa em te restaurar quando você está abatido. Sim, ele se preocupa porque ele te ama pessoalmente e foi individualmente por cada um de vocês, por mim, que Jesus morreu naquela cruz, pessoalmente. Sim, pessoalmente. Versículo 3. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. E nós vemos no Salmo 66, lido no início do culto, versículo 9, diz assim a palavra de Deus.
A partir do versículo 8. Bendizei, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor, ao que sustenta com vida a nossa alma, e não consente que sejam abalados os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata, tu nos puseste na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar espaçoso. O Senhor é aquele que permite que a adversidade venha sobre nós, mas ao mesmo tempo Ele permite que a adversidade venha, que a aflição venha, Ele nos coloca, nos traz a um lugar espaçoso. É o mesmo Deus que permite que a aflição venha, mas é o mesmo Deus que socorre e traz um refrigério, porque como diz o versículo 9, Ele sustenta com a vida a nossa alma e não consente que sejam abalados os nossos pés. Deus permite a adversidade sobre nós, mas o poder está nas mãos dEle, e Ele não permite que você e eu perecemos, porque Ele nos ama. E nós encontramos essa verdade, irmãos, também, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. 1 aos Coríntios 10, quando Paulo escreve a respeito de como o povo no deserto vacilou em meio a provações. Lembro de uma pregação do pastor Alan, muito edificante, a respeito desse texto aqui. A partir do versículo 11, diz assim a palavra de Deus. 1 aos Coríntios 10, 11. Ora, todas estas coisas lhe sobrevieram, que coisas? Aquilo que foi relatado desde o início do capítulo 10, de situações que aconteceram com o povo no deserto e como eles bobearam. Ora, todas estas coisas lhe sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não é que, pelo Senhor cuidar, nos ajudar a que nós não tropecemos, que nós não podemos cair. Se nós rejeitarmos aquilo que o Espírito Santo fala conosco, nós vamos cair, irmãos, tá? Mas aí o versículo 13 continua. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Não existe tentação, irmãos, ou provação que venha sobre mim e sua vida, que façam com que nós saiamos do caminho, se nós estivermos atentos ao Senhor. Se nós estivermos atentos àquilo que Ele tem falado, se nós tivermos a palavra de Deus como um exemplo, situações em que o povo de Deus errou o caminho, que nós observemos isso, que nós estejamos atentos, que nós cuidemos de que nós podemos cair, desde que. Mas o Senhor, Ele tem a intenção de cuidar de nós, não permitir que nós caiamos. Judas, Epístola de Judas, antes de Apocalipse, versículo 24. Na doxologia de Judas, e aí eu me lembro da aula de pastor Sandro, benção. Ora, versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Deus é poderoso para nos guardar de tropeçarmos. Ele tem todo o poder.
Irmãos, Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar. Se você sentir que a tua fé está esmorecendo, se você sentir que o pecado está te assediando de forma ali muito contundente, clama ao Senhor, porque Deus é poderoso para fazer você e eu não tropeçarmos. Se a prova está grande sobre você, se os temores estão grandiosos, se você olha na sua frente e você só enxerga um gigante, se você sente o peso sobre o teu ombro, clama ao Senhor, pelo amor de Deus. Você, nós precisamos clamar ao Senhor, ao Papai do céu, porque Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar, e não só isso, nos apresentar irrepreensíveis, com alegria, perante a sua glória. Ele não só nos ajuda a não tropeçar, como Ele garante: eu vou trazer vocês até mim. A nossa alma, a nossa vida precisa estar totalmente depositada no Senhor Jesus, amados. Versículo 4, Salmo 121. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Eu vejo aqui, amados, que esse cuidado de Deus, ele é um cuidado constante. Porque quando nós lemos aqui, não tosquenejará, isso aponta para aquele que se distrai, não cochila, não tosquenejará, não cochila. Eu sou uma pessoa que quando eu estou muito tempo sentado, comecei a falar, minha esposa já começou a rir. Quando eu estou sentado no sofá, por exemplo, ali quieto, sem fazer nada, estou ali com a família, daqui a uns 5 a 10 minutos eu vou ficar sonolento, irmãos. E eu cochilo. É normal. Eu cochilo. Não tem quando você... cochilei e me distraí. Mas isso não acontece com Deus, irmãos. Deus não tosqueneja. Deus não está distraído com a minha e com a tua vida. Às vezes, nós pensamos o seguinte: aconteceu essa situação aí em 2020. Irmãos, Deus não estava distraído, cochilando, tosquenejando, não. Isso está no controle de Deus. E às vezes nós achamos que as situações que acontecem no nosso dia a dia... Eu já pensei assim, em dado momento: poxa, mas como Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida? Não, irmão, não é como permitiu que... É como se fosse assim: poxa, Deus estava cochilando nessa hora. Às vezes nós agimos assim, mas o nosso Deus, Ele não está cochilando, Ele não se distrai, irmãos. Nada que aconteça na sua vida é distração de Deus que não está cuidando de você, não. Não pense assim, por favor. Mas também eu enxergo que Ele não é apenas aquele que não se distrai, mas Ele também é aquele que não te ignora. Porque quando uma coisa a pessoa cochilou, você fez qualquer barulho, chamou a pessoa, opa, já está atenta de novo, já está alerta. Outra coisa é a pessoa que está dormindo. Eu sou alguém que durmo bem, irmãos. Eu sou difícil para acordar. Com qualquer barulho, com luz. Pode estar barulho, pode estar luz, pode estar falatório, pode estar acontecendo festa, som do vizinho. Eu durmo, irmãos. Eu vou dormir? Fechei meu olho, deitei e dormi. Ou até sentado mesmo. Eu durmo, não tem problema nenhum. E qualquer barulhinho não vai me acordar. Não acordo. Eu me lembro Rosana grávida, às vezes ela me pedindo socorro ali, né? As questões das dores ali da gestação. Irmãos, quanto eu deixei a desejar nessa época da gestação? Porque eu não acordava, irmãos. Eu não acordava. Eu durmo bem, eu não acordo com qualquer coisa. Eu acordo quando tenho que acordar, ou quando o Senhor me desperta, né? Ou quando eu estou apertado para ir ao banheiro, por exemplo, por causa de alguns medicamentos. Mas eu durmo bem. Só que a sensação que ela tinha, estou dando esse exemplo para você compreender, a sensação que ela tinha de que eu estava fazendo o quê? Que eu estava ignorando o que estava se passando com ela. Só que o Senhor não dorme, o Senhor não tá te ignorando. Ele está atento ao que está acontecendo na sua vida. Não é só que Ele não está distraído, mas Ele não deu as costas para mim e para você, nos ignorando quando nós precisamos dEle. Ele não está adormecido, mas Ele está atento a tudo que acontece a mim e a você. Esse é o que nos guarda. O guarda de Israel, versículo 5. O Senhor é quem te guarda
o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Meus irmãos, preste atenção nisso aqui. Que isso aqui é tremendo, a linguagem figurada que Davi usa, mas entende isso aqui. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. Por exemplo, se eu pegar essa toalha aqui, é bem menor do que eu, certo? Se eu colocar ela ao meu lado e uma luz vier de lá, da minha direita, para cá, eu vou ver a sombra dessa toalha aqui. Eu não vejo, irmãos, porque essa toalha é pequena. Mas, se vier qualquer pessoa mais alta do que eu, pastor Alan, por exemplo, um pouco mais alto do que eu, aqui ao meu lado, e vier a iluminação dali para cá nessa direção, logo aqui eu vou ver o quê? Eu vou ver a sombra. Então, quando nós lemos aqui, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, Davi está dizendo aqui que aquele que nos guarda é aquele que é maior do que nós e está ao nosso lado a ponto de fazer sombra diante de nós. Ele é maior e está próximo, porque uma montanha muito maior do que eu, mas eu estou aqui, a montanha está lá, a montanha está fazendo sombra, não está fazendo sombra em mim, sombra nenhuma, mas se eu estiver próximo à montanha, na direção do sol, o sol vai fazer aquela luz que a montanha faça sombra. Então, quando eu leio aqui, irmãos, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, eu consigo enxergar que o nosso Deus é grande, mas Ele está suficientemente próximo a nós para que Ele faça sombra. Ele é grandioso, mas ao mesmo tempo Ele é próximo. Quem te guarda é grande, quem te guarda é próximo a vocês. O Senhor prometeu que não nos deixaria sozinho, mas estaria conosco por todos os dias até a consumação dos séculos. Você está entendendo? Se fosse alguém pequenininho, do nosso tamanho ou menor do que nós, não faria sombra, só faz sombra porque é maior e porque está próximo. Mas tem mais um detalhe, irmãos. Ele não é a sombra à minha esquerda. Eu simbolizei aqui para a esquerda, mas não é, irmãos. Ele é a sombra à direita, é o lado oposto. Se ele faz sombra na direita, é porque ele está onde? Na minha esquerda. Para que a sombra esteja aqui na direita e ele é maior, ele tem que estar na minha esquerda. Se ele está à minha esquerda, eu estou onde? Do lado dele, irmãos. Eu estou à direita de Deus. O Senhor é a sombra daqueles que estão à sua direita. E quando eu lembro disso, irmãos, eu me lembro de Mateus 25, amado. Abra comigo, por favor, Mateus 25. Espírito Santo, me ajuda, por favor. Mateus 25. Irmãos, Mateus 25, versículo 31, diz assim a palavra de Deus: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O Senhor que nos guarda é aquele que faz sombra à nossa direita, porque Ele está à nossa esquerda e nós estamos à sua direita como ovelhas dele. O nosso bom pastor é aquele que nos guarda, irmãos. Você entendeu isso? É o Senhor, o nosso pastor, e por isso o nosso coração pode confiar nele. Se Ele é o nosso pastor, nós já temos tudo, irmãos, nós estamos de boa. Ele é suficiente para nós e Ele nos guarda. Que o teu coração esteja descansado nele. Versículo 6, irmãos: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Quando eu leio isso aqui, lembra que eu falava do trajeto dos viajantes das cidades para Jerusalém. Então,
havia ali um calor extremo por causa do sol e também um frio extremo. Então, quando eu leio aqui, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, eu vejo também um cuidado físico, sim, mas contra a insolação e contra febres e friagens causadas pelas neblinas noturnas, mas eu consigo enxergar aqui, e para mim tem um sentido maior nisso, é de que é o cuidado do Senhor 24 horas por dia. Você levantou, o Senhor está te guardando. Você foi trabalhar, o Senhor está te guardando. Você foi para a escola, quem está indo para a escola, o Senhor está te guardando. Você foi para qualquer lugar, o Senhor está te guardando. Está em casa à noite, o Senhor está te guardando. Deitou para dormir, o Senhor te guarda. Quando? 24 horas por dia, é cuidado constante, permanente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias do ano, todos os anos da minha e da sua vida. Quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, o Senhor está sempre cuidando de mim e de você, irmãos. É constante. Versículo 7. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Eu enxergo aqui, irmãos, que o Senhor preserva o ser interior, o nosso espírito e também a alma, porque, como ele diz aqui, o Senhor te guardará, é porque ele guarda você. Eu não sou esse corpo, você não é esse corpo, mas guarda o nosso ser interior e guarda também a nossa alma. E quando eu leio que guarda de todo mal, eu me lembro de Mateus 6, Jesus ensinando os discípulos a orarem. Mateus 6, 13a, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Mas eu me lembro também de Paulo, no pior momento, talvez, da sua vida, 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4, Paulo ele relata algumas situações para Timóteo, e ele demonstra que ele conhecia essa verdade espiritual aqui. 2 Timóteo 4, versículo 18. A partir do versículo 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto não lhe seja imputado. No momento de grande aflição, ele perdoando quem o deixou na mão. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. No primeiro julgamento dele ali em Roma, ele não sofreu a pena capital, no primeiro momento. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. O termo usado aqui por Paulo, me livrará de toda a má obra, é o mesmo termo, que agora eu me esqueci, Pomeronos, esqueci o termo, é o mesmo termo que Jesus usa em Mateus 6, versículo 13, que Mateus escreve, de que Jesus usou, falou, ele coloca em grego a mesma coisa que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele usa aqui, porque é o Senhor que nos guarda de todo mal. O Senhor, versículo 8 de Salmo 121, versículo 8, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Eu enxergo que o Senhor, ele nos preserva em todas as ações. Por quê? Quando você lê aqui entrada e saída, é a vida cotidiana, é a entrada e a saída, é o ir e vir, é o dia a dia. Então o Senhor é aquele que nos guarda no cotidiano. Mas quando eu leio isso, irmãos, entrada e saída, eu enxergo João 10, versículo 9, quando Jesus ele afirma que ele é o bom pastor, e também afirma que é a porta. Ele declara, João capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir.
Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, quando eu leio que o Senhor é aquele que nos guarda na entrada e na saída, eu enxergo o Senhor permitindo que no cotidiano o seu cuidado e a sua proteção sejam sobre a minha e tua vida. Mas eu também enxergo a entrada e saída, espiritualizando a coisa assim. Olha, a entrada, desde a entrada na fé, até a saída, até o momento que o Senhor retornar. Desde que nós, de fato, entregamos nossa vida a Jesus, até Ele nos buscar, para sempre, Ele nos guarda. Mas, aí vem a pergunta, irmãos. Como nós depositarmos a nossa confiança nesse Deus que nos guarda? Versículo 1, diz assim a palavra de Deus: levantarei os meus olhos. Eu não gosto desse levantarei, eu estou acostumado com elevo meus olhos, né? CF. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Primeira coisa, Davi ele escreve: elevo os meus olhos. É sinal de que os olhos dele estavam onde? Nas coisas de baixo. Se ele fala, eleva os meus olhos, é porque ele olhou para o alto, né? O monte olhou para o alto. É sinal de que o olhar dele estava para baixo. Nós precisamos tirar o nosso olhar, o nosso foco das coisas terrenas, irmãos. Nós precisamos tirar o foco da adversidade. Para de focar o problema e foca na solução. Ou melhor, para de focar no problema e foca os olhos no solucionador, naquele que te guarda. Nós precisamos tirar o olhar das coisas aqui, no nosso nível, nas coisas terrenas, humanas, nas adversidades. Para de olhar para o cotidiano, para o terreno. Tira o foco dessas coisas. O Senhor está retornando, e ainda que você ou eu não esteja vivo ao retorno dele, hoje pode ser o nosso último dia, irmãos, de vida, aqui nessa terra, nesse corpo carnal. Por isso nós precisamos tirar o foco do terreno e colocar o foco no lugar certo, porque ele continua: eleva os meus olhos para os montes, ou seja, eu tiro o foco do terreno e elevo o meu olhar. Eu tiro o foco do terreno e coloco o foco nas coisas do alto. Então eu preciso pensar nas coisas do alto, olhar para o celestial, para aquilo que é o sobrenatural, não o natural, o foco na eternidade, não no terreno. Pensa naquilo que é no alto, coloca o teu coração naquilo que é do alto. Os nossos pés e as nossas mãos estão aqui na terra, mas a nossa mente, o nosso coração precisam estar na eternidade com o Senhor. Tira o olhar do terreno, tira o olhar da adversidade, tira o olhar do temor, mas olha para onde vem o socorro, olha para o alto, olha para o celestial, para o sobrenatural de Deus, porque Deus é poderoso. Essa é a segunda atitude. E a terceira é nós desenvolvermos um relacionamento pessoal com o Senhor. E eu enxergo essa verdade no versículo 2, quando ele diz: o meu socorro é meu, é pessoal. Nós precisamos chamar o Senhor de não o Senhor da igreja, mas o meu Senhor. Não o Salvador da igreja, mas o meu Salvador. Não o Deus do seu povo, mas o meu Deus. Você e eu precisamos ter um relacionamento pessoal com o Senhor. É pessoal. Não viva a vida cristã por tabela, por outros, mas viva uma vida cristã firmada no Senhor Jesus. Amém? E essa verdade eu enxergo em Colossenses, capítulo 3, para nós encerrarmos. Epístola de Paulo aos Colossenses, encerrando. Quando nós enxergamos isso, irmãos, as coisas mudam, diz assim a palavra de Deus. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra,
porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. É o Senhor que nos guarda, irmãos. É o Senhor que nos socorre e que nos protege, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Amado Deus, Pai querido, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos guarda. O Senhor é aquele que nos guarda todos os dias, sempre, no cotidiano. O Senhor é aquele que guarda o nosso corpo. O Senhor é aquele que guarda a nossa alma. O Senhor é aquele que guarda o nosso espírito. O Senhor é aquele que é grandioso, criou os céus e a terra, Senhor, mas é o nosso socorro pessoal. O Senhor é tão grande, Pai, mas o Senhor é tão próximo que o Senhor faz sombra diante de nós, Senhor. Mas essa sombra, Pai, é uma sombra que não está de um lado, mas está do outro, à nossa direita. Isso significa que nós estaremos à sua direita quando nós confiarmos em Ti como nosso socorro. Nós clamamos a Ti, Senhor Jesus, nos socorre. Senhor Jesus, que os nossos corações estejam firmados em Ti. Nos ajuda, Senhor, a tirar o olhar, o foco das coisas terrenas. Nos ajuda, Senhor, a olharmos, a termos o foco nas coisas que são do alto. E que dia após dia, Senhor, nós tenhamos vida contigo. Nos ensina, Senhor, a nós depositarmos a nossa esperança, Paizinho, e a nossa confiança em Ti. O nosso socorro bem presente na hora da angústia. É em Ti, Pai, que nós colocamos a nossa esperança. E é a Ti que nós oramos, em nome do Senhor Jesus.